Só pra terminar, você passou por último no Cruzeiro no ano passado. E agora o Cruzeiro tá dando uma volta por cima, que eu acho que quando as SAFs começam, tem todo um processo. Só que as pessoas, eu acho que elas não querem entender o processo, né? Você vai lá... É pra ontem. Primeira Tirando janela. do Vasco, todas têm um processo. Todas. Tirando do Vasco. Botafogo, Bahia, e agora tá começando a chegar no Cruzeiro. Você tem uma primeira janela, uma segunda janela. E aí você vai, né, fortalecendo o elenco e tudo mais. O que você vê do Cruzeiro daqui pra frente agora, assim, mano? Cara, Você que teve lá dentro, assim. Eu vejo que muito em breve vai ser uma das potências aí junto com o Palmeiras e Flamengo. Isso aí, galera. Aqui é o Gladys Pereira do canal Cruzeiro Vai Raposo. Vamos mostrar pra vocês aí essa entrevista, trechos dela, né? Do Edu Dracena, elogiando o Cruzeiro, falando coisas só boas do futuro do Cruzeiro, né? Mas peço que vocês deixem o like, comentem e compartilhem. Ajude o canal Cruzeiro Vai Raposo, ok? A meta são 4.400, tá difícil pra caramba, preciso da ajuda de vocês. Vamos seguir o vídeo. Pra terminar, você passou por último no Cruzeiro no ano passado. E agora o Cruzeiro tá dando uma volta por cima, que eu acho que quando as SAFs começam, tem todo um processo. Só que as pessoas, eu acho que elas não querem entender o processo, né? Você vai lá... É pra ontem. Primeira Tirando janela. do Vasco, todas têm um processo. Todas. Tirando do Vasco. Botafogo, Bahia, e agora tá começando a chegar no Cruzeiro. Você tem uma primeira janela, uma segunda janela. E aí você vai, né, fortalecendo o elenco e tudo mais. O que você vê do Cruzeiro daqui pra frente agora, assim, mano? Cara, eu Você vejo, que teve lá dentro, assim. Eu vejo que muito em breve vai ser uma das potências aí junto com o Palmeiras e Flamengo. Porque eu vi o profissionalismo, eu vi o Pedrinho é um cara apaixonado pelo Cruzeiro, claro, e por futebol também. E ele não vai medir esforços para que o Cruzeiro brigue novamente por títulos. Mas, como você bem disse, requer tempo. Né? Não é porque você tem dinheiro que você vai contratar, as coisas vão acontecer dentro do campo. Dentro do campo, não é você contratar 11 jogadores bons, mas e aí, não deu liga? Os caras, de repente, não se encaixam as peças. E fora isso, o ambiente de trabalho também, como eu sempre falei, eu estava falando aqui para vocês. O ambiente de trabalho é primordial, cara. É você saber gerir os caras, os egos dos caras, a vaidade. E uma das minhas funções também no Cruzeiro era isso aí também. Era ser o elo da diretoria com jogadores e comissão técnica. Porra, quantas vezes, cara, a gente chamava de bombeiro, porque era só para apagar fogo. Quantas vezes jogador puto com o treinador, bravo, querendo xingar, chegar para ficar calma, pô. Você vai chegar a sua hora. Treina para você, daqui a pouco ele vai te colocar. Aí você não vai treinar, ele vai te colocar e você não vai jogar bem, você vai estar dando razão para ele. Entendeu? Eu era mais aquele cara paizão, era o cara que ficava assim, meio que psicólogo. E aí, porra, pelo histórico, né, da minha carreira, isso acaba facilitando eu chegar nos atletas. Claro, Porra, imagina, com todo respeito, pô, o cara ganhou o que ganhou, o cara não vai escutar, o menino que tá comendo não vai escutar, o cara não vai escutar. Então isso acabou também facilitando eu entrar no vestiário, porque para você entrar no vestiário é complicado, é foda, entendeu? E os caras também acreditar no que você tá falando é mais difícil ainda. Tem confiança de todo mundo, do técnico, do porque, grupo. Senão, às vezes o cara fica assim, pô, será que o cara tá passando o que eu falei para ele? Ou o que o cara tá... Então, essa confiança... Você adquire ela, não é comprada não, é no dia a dia ali, o cara vendo o seu trabalho. Então eu vejo assim, o Cruzeiro agora tá reformando a toca ali, você vê, ficou maravilhosa a toca, já era boa. Os caras reformaram ali, ficou ótima, cara. Ficou uma das melhores que eu já vi no Brasil aqui. E fora isso, contratou um treinador, cara, que na minha opinião é um excelente treinador. Um excelente treinador, ele tá se encaixando. E mais ainda, como eu falei do Pedrinho. Que bom que dessa vez deu tempo, né? Não, mas depois que ele deu a declaração falando que sai todo mundo, menos o treinador, deu a recado para os jogadores, né, meu irmão? Quem não tiver contente, pega suas coisas e vai embora. E o jogador é uma raça que eu conheço bem, que é pior do que criança. Ele vai te testando. E quando o jogador vê que o treinador tá sem força, aí os caras fazem o que quer. Agora, quando vê que o treinador tem força, ele pode fazer o que quiser, que a diretoria vai bancar. E acontece, né? E bancar pelo que o cara é dono, não importa o que seja. Porra, meu irmão, então aí já era. Então o jogador, então agora eu vou ter que correr.
Agora eu vou ter que fazer o que o cara quer, senão eu vou cair fora. E é isso que tá acontecendo no Cruzeiro. Futebol como ele é, né? Não, e você vê força de, por exemplo, teve a saída do Dudu, né? Que foi uma decisão ali do Pedrinho, aí teve o Gabigol no banco. Você tava falando ali de administração, o Fagner fica no banco também. Você fica, pro cara, né? Que é um elenco estrelado, mas né? isso eu falo sempre pros caras, não é demérito nenhum ficar no banco de reserva, cara. Pois é, eu concordo com o Edu Dracena. Eu vejo essa SAF do Cruzeiro aí muito progressiva, é muito inteligente. Eu acho que Pedro Lourenço, Pedro Júnior, né, a diretoria técnica, Léo Jardim, inclusive ele cita como um baita técnico, né, com moral para mexer no time, para barrar jogador, ou seja, é um trabalho muito sério e coerente, né? E esse que é a SAF do Cruzeiro. E ele projeta um futuro enorme, inclusive fala da transformação da Toca 2, a evolução que teve lá, melhorou mais ainda, né? As contratações que o Cruzeiro está fazendo, trocando em miúdos, né? Inclusive está se preparando para ser autossuficiente em pouco tempo. Até a diretoria do Cruzeiro fala isso mesmo, que em 2 anos pretende estar autossuficiente. Eu também acredito nisso, ok? Vamos continuar assistindo aí. Tá muito interessante o papo. Porque é um elenco. É claro que todo mundo quer jogar. Então, Como é que você vai botar o Caio Jorge no banco as pessoas agora? têm que entender que é o momento também do outro também. Mas só que você é tão importante quanto o cara que tá jogando. É isso que as pessoas não entendem, é que aqui no Brasil, agora, quando vai pra Europa, não, tranquilo, tô no banco aqui, né? Eu tô no banco do futebol europeu, né? Pô, e aqui no Brasil você não vai ficar? Pô, tem que ficar, rapaz, não tem essa não. E a vida é assim, agora treina, joga, daqui a pouco você vai lá, faz gol e tal, aí a culpa é do treinador, se não quer te colocar ou não, entendeu? Agora, a gente teve os dois feram aqui, né? Os treinadores do ano passado, o Seabra e o Diniz, né? Diniz admitiu... Você abre enquanto dirigia ainda e o Diniz depois. Sou dinizista, mas ele admitiu que, cara, não rolou. Assim, foi o meu trabalho que não rolou, foi no Cruzeiro. Eu trabalhei do mesmo jeito, mas não encaixou e tal. Ele admite isso. Já o Seabra eu vejo de uma forma diferente. Eu acho que ele é um puta técnico, cara. É que o que ele conversou com a gente, assim, e quando ele saiu, eu falava, pô, mano, não era pra ter saído. E agora tá no Red Bull, cara. Até complementando essa sua questão, me parece que a SAF do Cruzeiro, e aí o Pedrinho e tudo mais, ela meio que muda um pouco a mentalidade depois das porradas do final do ano passado e início desse ano. Me parece que hoje é uma SAF um pouco mais direcionada com o pé no chão do que propriamente uma SAF que, olha só, vou comprar todo mundo e vou fazer um time estrelado e não somente 11 bons jogadores. Não sei se você tem essa visão, mas eu vejo que com a chegada do Leonardo Jardim, eles mudaram um pouco essa mentalidade, sabe? E acho que isso acaba refletindo na saída o Jardim perdendo pra Mochuca e Runa. Na saída de grandes nomes e também na manutenção do técnico, assim, e realmente prestigiado, né? Porque isso é raro, né? Foi um erro a demissão do Seabra? Cara, eu vejo assim, no Cruzeiro, quando o Pedrinho chega, o Seabra já estava como treinador. E aí, às vezes, fica naquela coisa assim de, não é o treinador que o cara trouxe e tal. Mas naquele momento, eu também não teria mandado embora o Seabra. Se você, de repente, não queria o cara, deixa terminar o ano, dá o tempo ali e depois vê. Toma a atitude certa do se vai manter ou não. Agora, voltando com relação ao Diniz, isso acontece. As peças não se encaixaram, por mais que o cara trabalhou, e eu vi que o Diniz trabalhou muito ali, cara. O Diniz foi foda mesmo, trabalhou tanto no campo como fora, conversando e tal, e as coisas não acontecem. E é normal. E o Seabra, a gente pegou uma fase muito boa, tanto é que faz 3-0 no Botafogo, que era líder e tal. O Cruzeiro não perdeu o Botafogo. Entendeu? Foi campeão. Que jogo aquele, né? No Newton Santos. Entendeu? Então, aí, daquilo ali até o final da dispensa dele, aí começou aquela coisa da declaração do presidente, que se estava escalando ou não. E isso acabou, dentro do elenco, tendo muitas dúvidas. Por quê? Será que é o treinador que está escalando ou é o Pedrinho? E em nenhum momento o Pedrinho escalou o time. Mas só que o áudio vazou.
né? De repente, ou se foi o Pedrinho ou não, tanto é que ele fala que não foi ele. E aí isso acaba atrapalhando o ambiente. E aí o time não começou a jogar bem. Pois é, e inclusive ele cita sobre a questão de jogador ficar no banco, que não é vergonha nenhuma o jogador ficar no banco. Também não vejo vergonha nenhuma nisso aí, não. É natural, né? O time tem que ter 11 jogando, não pode jogar 12, 13, 14. O jogador tem que entender isso, né? Isso parte mais pelo profissionalismo, respeito ao profissionalismo. O profissional tem que entender que ele é funcionário do clube, o clube que determina o que ele vai fazer, se ele vai jogar ou vai ficar no banco, entendeu? É isso, né? Isso passa pelo entendimento, passa pelo bom senso, pela inteligência. Mas, aí nesse vídeo, inclusive, ele enche a bola do Léo Jardim, da capacidade do Léo Jardim, que o Léo Jardim tem de reestruturar uma equipe de futebol, né? E isso... Começou a perder, aí passou uma fase meio que turbulenta, e aí achou o momento ali da dispensa dele. Mas eu não teria dispensado ele naquele momento, não. Eu também não, e pô, sorte... E é um puta treinador, mano. Olha o retrato. Não, eu vou falar um negócio pra você. Ele tem ideia de jogo, ele treina, tudo que ele faz no treinamento, as coisas acontecem no campo realmente, e pode ter certeza, cara, em breve vai ser um dos grandes treinadores que a gente vai ter no Brasil. Até falou pro momento de carreira dele, a gente tava trocando esse aí, eu acho assim, no lugar certo agora também. Tá, porque ele gosta de trabalhar com jovens também. Ele sempre foi da base ali, pegou todas as bases ali, então ele sabe como trabalhar com o pessoal mais jovem. E aí, quando ele vai pro Red Bull, é um time que não tem tanta pressão, é um time jovem, né? E um time que tá querendo mostrar. E joga leve, né? Então, aí casou certinho pra ele. Acho que o Seabra vai ser, assim, o próximo técnico a entrar na rota desses clubes de maior investimento do Brasil, sabe? Quando alguém balançar, por exemplo, e estiverem cansados de estrangeiro, porque é assim, né? Cíclico, né? Cansou do estrangeiro, o português deu errado, aí vai pro brasileiro. Um Flamengo, um Palmeiras da vida, até um Atlético Mineiro, um Corinthians, o próprio Cruzeiro de novo. Quando, em algum momento, acho que o Seabra vai pintar nesses clubes, porque me parece um treinador, assim, muito preparado, e parece que ele tem 15 anos de profissional em times de Série A, sabe? Então é realmente baita técnico. E fora a pessoa dele também. Um cara sensacional, um cara humilde, um cara trabalhador. Então ele é merecedor de tudo isso. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.